Por que nós precisamos crescer nos processos? Às vezes tem gente que diz assim, ó, eu estou esperando uma bênção grande de Deus. Por uma bênção grande, você também precisa crescer. Porque quem vai administrar essa bênção, quem vai lidar com essa bênção é você. E se você não estiver preparado, não tiver a fé certa, Deus pode te dar, você vai perder. Sejam todos muito bem-vindos. Lê aqui, por gentileza. Momento. Um, dois, três e... Momento definidor. Recompensa completa. Penso que é uma mensagem muito importante e que eu sempre falo que cada mensagem é como uma refeição. Você não sabe, além daqueles que têm ali a sua rotina, você não sabe a maior parte dos cardápios que você comeu o ano passado. Mas cada refeição que você fez, cada uma das 3 ou 5 ou 6 que você fez diariamente contribuiu para que você chegasse até aqui. E, diferentemente, simplesmente de uma refeição, cada mensagem pode ser um momento, o quê? Eu acredito seriamente nisso. Cada mensagem pode ser um momento definidor. O momento da virada, o momento do caminho do seu destino, o caminho do teu propósito. E nós vamos falar hoje sobre algo importantíssimo. E gostaria muito, porque que você prestasse atenção, porque muito mais do que tudo que você faz lá fora, é o que você recebe aqui dentro. A sua vida depende do que você recebe aqui e de como entra aí. Propósito, só Deus tem conosco. E sempre falo, nunca confunda propósito com profissão, ainda que o teu propósito esteja ligado à sua profissão. Então, por isso é tão importante nós estarmos atentos aos moveres de Deus, para onde Deus está nos movendo, para onde Ele está nos conduzindo, e acima de tudo passar pelos portais. Portais se abrem e portais se fecham. Como assim, bispo? A porta da oportunidade, ela se abre, mas ela também se fecha. Então, vamos lá. Por que momento definidor e recompensa completa? Porque a recompensa... Existem pessoas, escuta o que eu vou te dizer agora. Existem pessoas que receberão, diga comigo, recompensa completa. Existem pessoas que receberão a recompensa parcial. E existem as pessoas que não receberão recompensa alguma. Isso nos assusta. E eu vou mostrar isso para você. No topo estão os resistentes, não os rápidos. No topo estão aqueles que não pensam maldosamente em seu coração, aqueles que guardam o seu coração. Nós não sabemos quando esses momentos definidores de vida vão chegar até nós. Mas todos os dias são
nós temos aí momentos definidores, mas tem aquele que é o definidor. Por isso nós precisamos fazer o que Jesus nos orientou. Vigiar. O que é vigiar, gente? O que é vigiar? Olha, talvez você não seja uma pessoa, a Bíblia fala vigiar e orai, né? Sem cessar. Talvez você até não seja uma pessoa de muita oração, mas se você for uma pessoa vigilante, você vai longe. Mais importante, Bispo Maurílio julgo, os dois deveriam caminhar juntos e a Bíblia ensina isso. Mas entre um e o outro, seja mais vigilante, porque muitas pessoas oram muito, mas põem todas as suas orações a perder por falta de vigilância. Está entendendo? Então, vigiar para mim, está um grauzinho acima na vigilância, do que a oração, a vigilância. Nós temos que lembrar que o cristianismo, ele não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de resistência. Não é quem chega mais rápido. Você já viu aquelas corridas que às vezes a gente pega ali, vamos pensar ali quem já assistiu a São Silvestre? Quem já assistiu? Não tem um grupo que sai parecendo um tiro? Tchau! Você fala assim, meu Deus, já ganhou. Aí os outros saem ali e vai naquela toada deles. Aí dá uma certa distância, eu não sei exatamente quantos quilômetros dá São Silvestre. Quanto dá, gente? Quem sabe? Quanto? 40 e poucos? 40 e poucos, vamos lá. Aí quando dá ali 10 quilômetros, 15 quilômetros, aqueles que saíram um tiro, tem uns que é muito antes, né? Não dá nem quilômetro, já está murchando. Outros mais à frente. Aí daqui a pouco, aqueles resistentes vêm e vai passando todo mundo. Aqueles continuistas. Então, não é tão importante como começamos a corrida, mas como terminamos. Diga comigo, mais importante do que começar é como vamos terminar. Muitos de nós não tivemos um começo bom. Muitos de nós não tivemos um começo bom. Mas nós teremos um fim poderoso. Vamos lá. 2 Timóteo 4,7, diga assim comigo: combati o bom combate. Lê a sequência do versículo. Vamos novamente? Todos juntos? 1, 2, 3 e... Então, combati o bom combate, terminei a corrida. Não são muitos que vão terminar a corrida. E guardei a fé. Olha como é forte isso. Quer dizer, eu combati o bom combate, eu travei as minhas batalhas, eu travei as minhas guerras, eu terminei a corrida e guardei a fé. João estava aproximadamente com 90 anos quando disse isso: acautelai-vos para não perderem essas coisas pelas quais trabalhamos. Ou seja, acautelai-vos, vigiai. Tenha cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Nós podemos perder tudo aquilo pelo qual trabalhamos. Diga comigo, eu posso perder tudo aquilo pelo qual eu tanto trabalhei. Eu posso perder o galardão, eu posso perder as recompensas. Como disse, existe recompensa total, parcial e nenhuma recompensa.
Eu gostaria assim, você sabe que tudo que nós estamos vivendo a nível mundial é cumprimento da palavra. Eu falo sempre, assim como eu falo nas segundas-feiras, que gente mais profissional do que você, gente mais capaz do que você, mais habilidoso que você, o mundo está cheio. Qual vai ser o seu grande diferencial? Se você não tiver, você vai ser mais um no meio da multidão. Se a graça, a unção do Senhor não estiver sobre a tua vida, você vai ser mais um no meio da multidão. Então, a mesma coisa, nós estamos vivendo momentos sombrios, tempos sombrios, que inclusive muitas pessoas perderam a fé. Perderam. É como se, talvez pelo o resultado, vamos lá, das eleições não terem sido aquilo que muitos esperavam, muitos perderam, deixaram apagar a chama. E eu sempre falo, eu acredito, estudando a Bíblia, eu acredito em... Primeiramente, nós precisamos entender que em toda a época de caos, Deus se manifestou de forma surpreendente, extraordinária. Toda a história. Mas Ele também vê quem é quem. Quem é quem? Quem está na fé? Quem confia? Quem a palavra está no coração? Então, você pode ter a recompensa total de tudo que é direito seu, mas isso não depende de Deus, depende de você. Depende das suas escolhas. Depende da sua fé. Depende da chama que está aí dentro. Nossa decisão, as nossas decisões revelam a nossa fé. Aquilo que está dentro de nós. Quer dizer, o que eu tenho priorizado? Nós começamos aqui, vamos lá, eu fiz a convocação com vocês. Quem começou a ler a Bíblia esse ano? Quem está firme? 3 capítulos por dia e 4. É maravilhoso. Por exemplo, bispo, por onde eu começo? Eu estou assim, falar de mim. Eu estou Mateus e Salmos. Quando você estuda Salmos, é lindo de se ver. Aí você fala, que problema que nós estamos enfrentando? Que a gente olha as glórias de Davi, olha a grandeza de Davi, onde Deus colocou a unção de governo na vida de Davi, mas a gente se esquece que Davi foi altamente provado, testado, passou pelo fogo. E você olha, os primeiros salmos são orações de Davi. Você olha, meu Deus, ele falando das perseguições, ele falando das guerras, ele falando das pessoas tentando destruí-lo, e ele mostrando a sua confiança em Deus. Isso quando você traz, espera aí, e como ele terminou? Como é que foi? Ele passou pelos seus momentos desafiadores? Passou. Como foi o fim? Como é que ele terminou? Porque mais importante do que começar é terminar. Nós sempre falamos, tem gente que começou muito bem, mas vai terminar muito mal. Tem gente que começou muito mal, mas vai terminar muito bem. Não é assim? Quem está determinado a terminar muito bem? Diga, eu vou terminar muito bem. Isso é uma decisão. Eu não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda, eu vou terminar muito bem. Eu vou confiar, eu vou combater o bom combate, eu vou encerrar a minha carreira, eu vou guardar a fé até o final. Isso é uma decisão. É um nível de comprometimento. Quando o Senhor apareceu a Abraão, Ele disse assim, não tenha medo, Abraão.
eu sou o seu escudo. Diga comigo essa palavra: grande será a sua recompensa. Então, espera aí, como é que ele fala isso para uma pessoa com 75 anos de idade, que largou tudo, saiu na direção que Deus deu, sem saber para onde ia, e o Senhor diz assim: não tenha medo, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Diga a palavra recompensa. O próprio Deus está dizendo, ó, grande, grande, grande será a sua recompensa. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não tenha medo, grande será a sua recompensa. Mas agora vamos entrar num ponto importante. Muitas pessoas estabelecem um padrão de reclamação e de queixas. Isso é um problema sério. Reclamação é um tipo de rebelião que ofende a Deus, desonra ao Senhor. É como se você não desse crédito à palavra de Deus. Isso é um grande roubo na vida de uma pessoa. Números 13, 32 diz assim: espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Diga comigo: espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Olha assim, para quem está do seu lado, diga assim: cuidado com os relatórios negativos. E nesse momento é o que você mais vê. É só você abrir seu YouTube que você vai ver só relatórios negativos. Um relatório negativo acerca daquela terra, disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Naquela noite, diga comigo, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Por quê? Por causa daquele relatório. Por causa daquele relatório. É igual esses dias, né? Eu recebi mensagens, pessoas mal, e dizendo que estava com pressão subindo e etc, aquela coisa toda. Eu falei: o que você anda assistindo? Aí falou assim: eu não aguento ver essa coisa. Eu falei: então está na hora de parar de ver. Está na hora. Está na hora de se alimentar da fonte certa. Porque se você ficar se alimentando de tudo que estão vendendo aí, de notícias e etc, 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 você vai subir a pressão, você vai perder a esperança, você vai achar que o mundo acabou, você vai achar que é o fim de tudo. Quando você deveria estar se alimentando da comida espiritual. Senão, isso aí vai matar a sua fé. Nós somos o que nós comemos. Sim ou não? Diga para quem está do seu lado: ó, você é o que você come. Eu ia ser cruel agora, mas não vou ser misericordioso. Eu ia ser cruel agora, mas você é misericordioso. Vamos lá, misericórdia, bispo. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, diga a palavra aqui, ó, todos os israelitas queixaram-se. E toda a comunidade lhes disseram: quem dera tivéssemos morrido no Egito, diga comigo, ou neste deserto.
sempre falamos, cuidado. Ó, primeira coisa que eu vou dizer, vou recapitular algumas coisas com vocês amanhã pela manhã na live. Primeiro, amanhã na live eu vou falar com vocês sobre sorte de bênção, restituição da sorte. Vou falar sobre isso com vocês. Segundo, eu vou recapitular com vocês. É muito simples você saber, já viu que às vezes a bispa usa o termo assim, poucos minutos que eu conversar com você, eu já consigo saber, já prever como será o seu futuro. Nossa, mas é porque a bispa tem um Espírito Santo, ela tem revelação. Não, não é simplesmente por isso. É muito fácil. É só olhar com quem você anda, quem são suas amizades, o que você consome, o que você lê, o que você assiste. Qual é a sua visão? Porque a sua visão, ela vai fazer. A sua visão vai mostrar o que você escolhe, né? Com quem você anda, quem são suas amizades, que grupo de rede social você está. Quem são as pessoas que você conversa, que tipo de conversa. O que você assiste? Onde você gasta seu tempo? O que você come? O que você se alimenta? Seu dinheiro vai aonde? Puxa o seu extrato bancário e veja onde vai o seu dinheiro. Com o que você gasta o seu dinheiro? Tudo isso dá para saber. Você sabe que nós estamos chegando no tempo, por isso nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Sabe que nós estamos chegando no tempo que muitas das profissões que tem hoje, muitas. Por quê? Porque a tecnologia está tão avançada que será tudo jogado. Um banco de dados, o algoritmo que controla tudo, então ele já te dá. Você pode fazer um exame rapidamente, os médicos já falam sobre isso. Inclusive, a profissão de médico da medicina está correndo sérios riscos. Não só juridicamente também, a judicial e muitas outras coisas. Que vai ser rapidamente, através dos meios eletrônicos, você vai ter acesso a muitas coisas, muitas respostas, assim como hoje. Você faz a pesquisa que você quiser. Outro dia alguém estava mostrando um mais avançado do que o Google. Até nem lembro o nome que é para poder falar para vocês. Mas o cara faz a pergunta sobre algo, o cara te dá toda a estratégia de como você tem que fazer para produzir aquele resultado. Então, o que nós precisamos? Estava aqui, ó. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para não deixar cair a espada? Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra? Diga comigo, não seria melhor voltar para o Egito? Coloca uma coisa dentro de você. Deixa eu mostrar uma coisa muito séria a você. Vamos aqui, ó. Está acordado? Sim ou não? Sim. Todo momento, isso aqui é a tua história. Como assim minha história, bicho? Tem a promessa, tem a terra prometida, mas o Senhor não falou o que haveria na terra prometida. O que eles teriam que enfrentar na terra prometida. O Senhor não falou que teria gigantes na terra prometida. O Senhor não falou que quando eles atravessassem o Jordão, eles iam se deparar com uma muralha. O Senhor só fez a promessa que a terra era deles. Só que aquela falta de fé, quando eles enxergaram os gigantes, 10 daqueles 12 homens começaram a falar isso aí. Nós não podemos, a terra consome seus moradores, lá tem os gigantes. A terra está cheia de gigantes até hoje. E aí, quando espalhou a notícia para a massa comprou.
comprar a ideia e começar essa negatividade. E aí, olha a palavra, e disseram uns aos outros, escolheremos um chefe, diga comigo, escolheremos um chefe e voltaremos para onde? É a mesma coisa, ó, vamos escolher alguém, vamos seguir alguém para voltar para a escravidão. Quantas vezes você decidiu desistir? Quantas vezes você começou algo e parou? Quantas vezes quando algo não chegou, e eu vou falar muito sobre isso hoje, a bênção não chegou embalado no pacote bonito que você esperava? Ah, então não é bênção. Não, não quero. Não, é melhor desistir. Não, isso aí não está certo não, tem gigante lá, tem dificuldade, tem problema. Vamos voltar. Vamos parar. Ah, isso não vai virar nada. Deus nos trouxe aqui para nos fazer cair aqui, ó. Isso aí não vai virar nada. Estou repetindo as palavras de muitos, você sabe disso. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento, lê ali, por favor. É o quê? Mas, gente, presta atenção. É a mesma realidade, é a mesma terra. Como é que uns estão falando que ela é ruim, uns estão falando que ela consome seus moradores e o outro está dizendo que é excelente? Presta atenção, deixa eu te ajudar. Que eu disse o seguinte, estou desde 1º de dezembro dizendo, não tem ano novo para quem continua velho. O ano novo começa em você. Senão você vai mudar de data, mudou o calendário, você está em 2023, nada mais. Forma de pensar igual, forma de falar igual, as atitudes são as mesmas diante dos problemas. Querido, não tem novidade, é a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Por que nós estamos convocando? Eu disse, o nosso ano já começou em 1º de dezembro. Para nós começou 1º de dezembro. Não vou voltar atrás, porque seja bem-vindo aqueles que começaram 1º de janeiro, mas nós já começamos 1º de dezembro. Já incorporar coisas que precisavam ser incorporadas, porque se eu quero um ano poderoso, se eu quero reinar, se eu quero governar, diga comigo, não tem governo para quem não tem autogoverno. Não tem, grave isso. Começa a unção de governo começa com a autoliderança, com autogoverno. E quem só faz o que tem vontade continua fraco. Se você faz só o que é fácil, você continua fraco. Se você faz só o que você tem vontade, você vai continuar fraco. Se o Senhor, olha a palavra, diga comigo, se o Senhor se agradar de nós, qual é o único fato aqui? Qual que é o ponto determinante? O que Caleb e Josué estão dizendo? Sabe o que é determinante? Não é se tem gigante, se tem muralha, se tem... Não, nada disso é determinante. O ponto determinante é, diga comigo, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e há... Esse é o ponto determinante. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos. Não é o povo que vai nos devorar. Nós o devoraremos, como se fossem pão. A proteção deles se foi. Diga comigo, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Só uma perguntinha. Eu estou contando uma história para você? Sim ou não? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Quem não sabe o que eu estou fazendo? Quem sabe o que eu estou fazendo? Quem não sabe nada? Que eu preciso saber, porque a maior parte não levantou a mão.
Sabe o que eu estou fazendo com você? Que esse é o meu alvo? Transferindo o Espírito para você. Porque a história se repete. Você vai escolher se você vai fazer parte da massa, da multidão, ou se você vai ser uma espécie de Josué e Caleb hoje. E mais, quando você começar a sua leitura, se você não começou, você vai ver que Jesus, com a massa, com a multidão, ele falava de uma forma, com os discípulos ele falava de outra. Então, para ter revelação, precisa ser discípulo. A massa, ele falava por parábolas. Agora, com os discípulos, ele falava abertamente. Essa escritura, ela fala de um povo, diga comigo, que orou, lutou, esperou anos a fio pela libertação, e agora que eles se encontravam diante da recompensa, olha que coisa doida, diante da bênção, diante da recompensa que eles oraram tanto, que esperaram tanto, diante do milagre, e insanamente perderam e destruíram tudo. Tanto tempo esperando por esse momento, tanto tempo esperando pela terra prometida, e aí jogaram tudo fora. 400 anos, mais de 400, quase 450 anos, esperando por essa oportunidade. E fizeram o quê? Jogaram fora. Porque quando eles começaram com essa incredulidade, sabe o que o Senhor disse? Fechou-se o portal, pode voltar. Não, mas agora nós vamos. Não adianta ir, porque agora vocês não entram mais. Porque vocês não creram em mim. Vocês foram incrédulos, rebeldes. Pessoas questionadoras, pessoas críticas, que acham que murmurando não vão perder, perdem e são roubadas em tudo. Por isso que, por onde eu comecei, quando eu comecei falando aqui, mais importante do que orar é você saber o quê? Guarda a tua boca, vigia com as palavras, porque você vai comer do fruto da sua boca. Você não vai comer nada diferente do que sai da sua boca. Nada. Josué e Caleb tiveram visão. Entenderam que estava diante de um momento definidor. Você viu que diferença? Leia isso aqui. Momento. E o momento era definidor. Eles enxergaram que era um momento definidor. Não, se Deus se agradar de nós, se nós não formos rebeldes, somente se Deus se agradar de nós, Deus nos colocará nessa terra. Eles são nosso pão. 10 líderes passaram um relatório negativo. Continuam a contaminar as pessoas, perderam o chamado para sempre. Por quê? Se você prestou atenção na leitura, eles não tiveram nenhuma recompensa, perderam tudo, anos de oração e sacrifício. Mas se você prestou atenção na leitura que nós fizemos, o que eles falaram? Deus nos trouxe aqui para nos deixar cair nesse deserto. Deus nos trouxe para nos deixar cair nesse deserto. E não foi para isso. Deus os levou ali para que eles possuíssem a terra que Deus havia prometido. Então, uma caminhada que levava 11 dias para chegar à terra prometida durou 40 anos e morreram após verem a terra e não puderam entrar nela. Era 11, virou 40 e não entrou. Diga comigo, era 11 dias que virou 40 e muitos não entraram. Quer dizer o quê? Não tiveram recompensa nenhuma. Não tiveram recompensa nenhuma.
Bispo, o senhor está me contando uma história bíblica? Não, estou contando a nossa história. Como é que vai ser? Nós podemos virar o jogo, mudando o espírito, mudando a fé, ou continuar onde estamos e não terminar bem. É uma questão de espírito. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram, diga comigo, do mesmo alimento espiritual. Diga comigo, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebia da rocha espiritual que os acompanhava, e a rocha era Cristo. Contudo, diga comigo, Deus não se agradou. Lê ali. Vem cá. Esses dias eu disse assim, ó. Quem é de cidade de fora aqui? De onde vocês são? De onde? Alves Machado? Hã? Presidente Prudente? A vocês que são de Presidente Prudente, sejam bem-vindos. Ali atrás, Florianópolis. Mas vocês não vieram só para o culto, vieram visitar a família, né? Né? Sejam bem-vindos, vocês vieram só para o culto, né? Onde mais, gente? Olímpia. Olímpia, você é de casa já. Aí atrás? De onde? De Minas? Ah, Campinas. Seja bem-vinda. Então vamos lá, preste atenção. Quem é de Rio Preto? Eu sei que muita gente levantou as mãos, é da região aí também. Mesma cidade ou mesma região? Mesmo estado, mesmo país, mesma igreja, mesma palavra, quer dizer, mesma comida, mesma bebida. E aí? Porque os resultados não são os mesmos. Cri, 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 cri. A fé é diferente. A promessa é a mesma. A palavra é a mesma. A direção é a mesma. O espírito não é o mesmo. Porque aqui o grande diferencial foi espírito. Então, eu preciso refletir sobre isso. Mas espera aí, se eu tenho o mesmo... o texto já responde, volta ao versículo anterior. Mais um. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Nós comemos do mesmo alimento espiritual? Sim ou não? Beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e a rocha era Cristo. Nós bebemos da mesma bebida. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados aonde? Por quê? Porque Deus não se agradou da fé. Sem fé é impossível o quê? Sem fé é impossível o quê? Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Era para ter entrado na terra prometida, mas eles foram incrédulos, foram rebeldes, murmuraram, blasfemaram, liberaram palavras sentenciando a própria vida. Deus nos trouxe para nos entregar nas mãos deles. Deus nos trouxe para nos fazer cair nesse deserto. Aí que está. Que a Bíblia diz que você vai comer do fruto da sua boca. Essas coisas ocorreram, diga comigo, como exemplos. Para quem? Para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram.
Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Num só dia morreram 23 mil. E não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Por quê? Por causa da queixa. Então, todos recebemos ali, todos receberam a mesma coisa, assim como todos recebemos a mesma coisa. Nós recebemos uma palavra, nós recebemos a mesma unção, nós recebemos as mesmas direções, as mesmas oportunidades, mas alguns deixam passar e jogam fora e desprezam. Isso é uma questão de fé. Diga essa palavra comigo: escolhas. São escolhas. O que você vai governar esse ano? Por isso que eu comecei chamando vocês, vamos ler a Bíblia. Não percam um jejum. Você só tem uma chance na vida de curar seu destino, se dar certo, alterar completamente, é através de sua fé. Por isso que eu começo amanhã falando sobre restituição de sorte. Restituição de sorte. Você só tem uma chance de curar o seu destino. É através da sua fé. Mas tem que começar diferente. Tem que começar com esse... Eu vou começar assim, eu não gosto de leitura, mas eu vou começar meditando. E eu vou pedir ao Espírito Santo que me dê revelações. Porque é através dessa disciplina que eu vou dar condições a Deus falar comigo. Ontem eu estava lendo no Salmo, se não me engano, Salmo 30, 28, por aí. Que você não seja como o cavalo ou como o burro, que o Senhor tem que colocar o freio, porque senão você desobedece. Tem gente que está com freio, sabia? Deus colocou um freio. Porque se Deus não colocar um freio, vai na direção errada. E como é que é esse freio, bispo? Não sei, cada um tem um. Cada um tem um, para não ir na direção errada. Deus tem que colocar para conduzir. Por isso que nós precisamos ter o autocontrole, o autogoverno, para que Deus não precise. Porque Tiago fala que o homem que tem controle sobre a sua língua, o tal homem é perfeito. Nós precisamos estabelecer um padrão de obediência. Diga comigo, um padrão de obediência. Sabe o que é um padrão de obediência? É você confiar em Deus em momento difícil. Não importa qual seja. No deserto, eles murmuraram, reclamaram e não perseveraram até o fim. Quantas situações difíceis você já passou? Quem já passou por situações muito difíceis? Levanta as mãos, por favor. Isso é só para te fortalecer. Isso é para fazer você crescer. Isso é para trazer a você a memória. Você não deveria nem se desesperar mais com os problemas que você passa. O que nos faz desesperar? Quando nós nos sentimos distantes de Deus. É isso que nos faz nos desesperar. Porque todas as situações difíceis que você já passou, é trazendo a você a experiência que Deus já te livrou, Deus já foi com você, Deus já te deu tantas vitórias, Deus te tirou de um fundo de poço, Deus já te tirou do vale da sombra da morte, Deus já te arrancou de um local, um charco de lodo, te tirou de lá, você chegou até aqui, por que agora você vai sucumbir? Por que agora você vai afundar? A Bíblia nos faz lembrar a mensagem, o foco da mensagem hoje, que mais importante não é como você começa, é como você termina. E para terminar, você tem que fazer as escolhas certas até o final. Perseverar da maneira certa até o fim.
Vamos lá. Anos de oração. Diga comigo essa palavra. Anos e anos de oração. Busca pela libertação. Ela aconteceu? Na leitura que nós fizemos, ela aconteceu? Aconteceu. Mas e agora? Aquele povo morreu espalhado no deserto. Que fim lastimável. Está entendendo a mensagem que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Anos de oração, anos de jejum, clamando. E aí chega no final agora, idolatria, murmuração, reclamação, fizeram com que perdesse tudo e morresse no deserto. Isso é triste. Isso é o que acontece muitas vezes. E o que tem acontecido. A terra prometida estava ali diante deles, eles perderam a recompensa porque se puseram a reclamar e falar de voltar ao Egito. Estava ali a terra prometida. Ali, diante dos olhos. Eles já estavam enxergando a terra prometida. Não enxergaram a vitória, a recompensa que estava diante dos olhos deles. O fruto das orações deles. Por isso que nós precisamos entender que aquilo que nós queremos nem sempre chegará embalado num pacote. No pacote que nós queremos. Talvez a embalagem, o embrulho seja diferente. Diga essa frase comigo. Nem tudo que eu estou esperando vai chegar no pacote que você imaginava. O resultado é, o que está lá dentro é, mas ela vem num pacote diferente. É simples. A terra prometida estava num pacote, por fora tinha o gigante. E eles só enxergaram o gigante. Esqueceu que lá dentro tinha a terra que manda leite e mel. Golias foi o pacote de Davi. Ele recebeu uma unção para governar. E de repente aparece o primeiro pacote, Golias. Mas Golias foi uma bênção na vida dele, deu notoriedade a ele. Fez com que as pessoas respeitassem ele. Então, cuidado. Às vezes você enxerga um problema, você fala assim, não, isso não é bênção. Opa, para. Senhor, me ajuda a enxergar o que tem por trás disso. Às vezes o pacote não é bonito, mas lá dentro, de vez em quando, algumas pessoas, tanto aniversário como essas festinhas de amigo secreto, não criam as brincadeiras da embalagem diferente? Quem fez esse ano? Quem fez? Então, não tem a embalagem, é diferente. Lá dentro tem o que a pessoa espera, mas a embalagem é outra. Às vezes isso acontece. Nós podemos ter uma imagem mental dos nossos sonhos formada de um jeito. A imagem mental. E ela chega até nós de outra forma. Cuidado com isso. Cuidado. Às vezes você forma aquela imagem mental e ela vai chegar assim. Não, ela vai chegar. Mas talvez de uma outra forma. E se você não tiver visão, por falta de visão, esse povo desprezou, não honraram a Deus. Eles desprezaram a terra. Então, tudo que nós desprezamos, diga comigo, tudo que nós desprezamos, nós perdemos. Tudo que você despreza, você perde. Tudo que você honra, você atrai para a sua vida. Diga, tudo que eu honro, eu atraio. Por isso que você precisa aprender isso, o princípio da honra. Tudo que você honra, você atrai. Esse é um princípio poderoso, importantíssimo. A iniquidade, a arrogância, a avareza, a autopiedade é como um pecado de idolatria. A idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na vida de uma pessoa. Diga comigo, idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na vida de uma pessoa. Então, o que ocupa o primeiro lugar? Deus. Não, desculpa, não é verdade. Esse deveria ser o lugar dele. Mas, geralmente, não é.
Então aquilo que ocupa o primeiro lugar em nossas vidas se torna uma idolatria em nossas vidas. Aquele povo, eles deram motivo suficiente para perder tudo, porque eles foram incrédulos. O que é a tua terra prometida? O que é a tua terra? O que é aquilo que você tanto sonha para a tua vida? Você precisa entender que, às vezes, a terra prometida, que é a terra que emana leite e mel, que você vai comer seu pão sem escassez, que Deus vai multiplicar o ouro, a prata, vai multiplicar tudo que você tem, você vai morar em casas boas, tudo isso. Só que, às vezes, a embalagem, o que está por fora, não é aquilo que você viu. Não é a primeira coisa que você vê. E é onde muitos desprezam. A incredulidade faz jogar tudo fora. Se você estabelecer um padrão de obediência, terá a recompensa completa. Obediência é o mesmo que poder. Diga comigo, obediência é o mesmo que poder. Coloca aí, anota essa frase aí. Obediência é o mesmo que poder. Lê aqui novamente. Momento. Sabia que nós podemos estar no momento definidor? Você sabia que essa mensagem, ela pode ser o momento definidor do seu ano? Essa mensagem? Um momento definidor para você? Vamos lá. Comecei falando aqui, é simples. Mesma fé, mesmos resultados. Mesma forma de resposta a cada situação, será os mesmos resultados. Mesmo padrão de pensamento, mesmo padrão de fala, mesmos resultados. Está na hora de mudar isso. Se Deus tiver tudo de você, você terá tudo de Deus. Quem sai ganhando nessa? Quem sai ganhando? Então dê tudo a Deus. Para de dar as sobras, os restos. Dê tudo a Ele. Se a palavra dele não tem importância para você, a sua também não tem importância para Ele. Grave isso. Tem gente que passa um tempo enorme, gigantesco, ignorando a palavra. Depois ele faz uma oração, ele quer o crédito dessa oração, quer que Deus responda de imediato. Calma. Nunca se esqueça de uma coisa, preste atenção. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Por isso, meça com seriedade as coisas de Deus. Com responsabilidade a sua vida. Nós falamos no final do ano, que agora há 2 semanas, que o poder de Deus não enfraquece porque Ele não fez na tua vida. Porque Ele não pôde fazer. Não enfraquece não. Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Ele é Deus, Ele é o supremo governador nos céus e na terra. E mandaram chamá-lo, então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: volte a mim daqui 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que Israel havia servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: se hoje fores o servo desse povo, diga comigo, se hoje fores um servo desse povo e servi-lo. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Você sabe, presta atenção numa coisa muito importante que eu quero te dizer, tá?
Quem quer governar esse ano? Você não vai encontrar na Bíblia alguém receber uma unção poderosa simplesmente para si. É para um povo. É para um povo. É com um propósito muito maior do que simplesmente você. Então você precisa entender que tudo que Deus Ele quer derramar sobre a tua vida se trata do seu reino, se trata do seu povo, para você ser um instrumento, um canal. Quando Deus derramou da unção sobre José, foi pelo povo. Quando derramou sobre Davi, foi por amor ao povo. E assim por diante. Quando Deus chamou Abraão, foi por amor ao povo, para levantar um povo. Eles responderam: se fores um servo desse povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho. Diga comigo. Roboão rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dito e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estava servindo. Resolveu deixar os conselheiros, as autoridades, para perguntar aos amiguinhos, os coleguinhas, né, os inexperientes. Perguntou: qual é o conselho de vocês? Como podemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que havia crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com um simples chicote, e eu castigarei com chicotes pontiagudos. Roboão, ele era filho de Salomão. Salomão pesou a vida do povo quando saiu do propósito, né? Então ele impôs impostos pesados, opressivos, para manter a sua extravagância, os gastos excessivos com inúmeras esposas que tinha. Quando o filho assumiu, o povo foi até lá pedir que diminuísse os impostos, as taxas, e em gratidão e reconhecimento aquelas pessoas se comprometeram a ombrear-se com o rei. Mas Roboão foi até os conselheiros do pai e pediu a direção. E eles deram a direção correta, né? Se ele fizesse o que o povo estava pedindo, o seu reino seria estabelecido e o povo serviria, tudo daria certo. Esse foi o conselho que ele recebeu. Mas aquele momento, diga comigo, aquele momento definidor da vida dele, a decisão de diminuir ou não, né, definiria o reino, e definiu, porque ele resolveu escutar que ele não deveria escutar, seguiu os conselhos de quem ele não deveria. Então ele teria permanecido à frente de 12 tribos, teria sucesso, e o povo estaria com ele se tivesse ouvido seus conselhos. E aí ele ignorou e deu ouvidos a pessoas inexperientes que não conheciam nada da vida. Fez tudo ao contrário e aumentou ainda mais os tributos. O que aconteceu a partir dali? De 12 tribos, ele perdeu 10. Olha o tamanho, olha o retrocesso. Olha o retrocesso. Bispo, o senhor está me contando um monte de história? Não, querido, estou te contando a tua. Você vai lembrar disso aqui mais dia, menos dia. Quem você tem ouvido? Quais são os seus conselheiros? Quem são os seus conselheiros? Aonde você se aconselha? Com quem você se aconselha? Isso é definidor. Isso é definidor. É como eu disse, vamos lá. A fé, diga comigo, fé inteligente.
Fé nos leva a fazer escolhas inteligentes. Como eu disse, suas amizades são as mesmas? O que sai da sua boca? Você quer saber se você é uma pessoa, se a sua fé precisa crescer ou está ótima a tua fé? Qual o tamanho das suas orações? Quais as orações que você faz, o que você libera pela sua boca? Suas orações são do tamanho de Deus? Que tamanho que é seu Deus? Quais são as palavras poderosas que você profetiza? Você tem criado o seu futuro? Diga comigo, nós criamos o futuro. Como é que nós criamos o futuro? Profetizando. Profetizando. Você pode profetizar negativamente, você pode profetizar positivamente. Eles profetizaram que eles iam cair no deserto, eles caíram no deserto. Josué e Caleb profetizou que se Deus se agradasse deles, Deus os colocaria naquela terra, e eles entrou naquela terra, possuiu aquela terra. Você tem profetizado sobre o seu vale de ossos secos? Qual é o seu vale? O que está morto na tua vida? Ou você está só reclamando, murmurando, dizendo, mas por que Deus permitiu isso? Por que está assim? Porque... São as nossas orações. Quem nós estamos ouvindo? Roboão deu ouvidos a conselho de gente que nunca havia se cansado as mãos para conquistar absolutamente nada. Foi fácil jogar fora, jogou tudo fora. Pensa, um cara que herdou o que era de Salomão, já de cara ele perdeu. Ele ficou com 2 tribos só. Deixa eu dizer uma coisa muito importante a você. Por que nós precisamos crescer nos processos? Diga comigo, crescer nos processos. Porque se você acha que... Às vezes tem gente que diz assim, eu estou esperando uma bênção grande de Deus. Para uma bênção grande, você também precisa crescer. Porque quem vai administrar essa bênção, quem vai lidar com essa bênção é você. E se você não estiver preparado, não tiver a fé certa, Deus pode te dar, você vai perder. Deus pode te dar, você vai perder. Porque você não sabe administrar. Isso é sério. Quer uma coisa simples? Vem cá, olha aqui para mim. Uma vez eu disse assim para um pastor nosso. Eu falei, o que você quer? Eu gostaria de gente que fosse comprometida, gente que nos ajudasse. Eu falei, forma, levanta. Porque nada vai vir de graça. E você quer que eu te diga uma coisa? Eu posso te dar essa igreja aqui. Ela vem para a tua mão e ela vai diminuir. Ela vai acabar. Porque o problema é você. O espírito que está em você. A fé que está em você. Nada vem pronto nessa vida. Vem? Sim ou não? Então vamos lá. Quem quer governar esse ano? Governe a você, governe a sua casa, governe o seu casamento. Se for preciso, legisle. Quem governa tem que legislar, tem que criar lei. Tem que criar lei. Às vezes a lei vai ter que entrar em votação. Não é verdade? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Tem que juntar o seu parlamento lá. Quem que é o parlamento? A família? Então, tem que juntar a família, que é o parlamento. Eu voto favorável, e você? Não, eu não voto não. Qual foi o voto da maioria? O voto da maioria venceu, então está legislado. Agora todo mundo obedece. Está criada a lei.
Governa. Governa em casa. Governa a família. Governa no casamento. Casais que vivem igual gato e cachorro. Está na hora de chegar a um consenso. Era aí, vamos conversar aqui. Eu acho que tem que ser assim. E você acha que tem que ser assim. Vamos entrar num consenso, vamos formar uma lei. E, a partir daí, nós dois seguimos. Certo? Porque ninguém ganha se o negócio continuar uma casa dividida, um reino dividido, uma fé dividida. Ninguém ganha com isso. Só afunda. E Deus não pode nos abençoar. Nós precisamos ser um povo unido, um povo de fé. Para Deus abençoar, para Deus prosperar. Quem está entendendo, por favor? Está entendendo mesmo? Então vamos lá. Como é que nós... Autogoverno. Quem quer terminar o ano muito melhor do que começou? Quais foram as decisões que já foram tomadas? Quais? Não, até agora nenhuma, mas depois de hoje, agora eu vou tomar. Tá bom, dá tempo ainda. Hoje é dia 15, né? 15, ótimo. Ô menino, vocês colocam os painéis aqui, agora tira. Cadê o painel? Estava aqui, vocês esqueceram de colocar? Cadê teu painel? Estava aqui, ó. Meu painel estava aqui, ó. Tiraram eles. O bom que tiraram para oração. Cadê teu painel? Quem quer terminar o ano mais bonito? O que está fazendo para terminar mais bonito? Quem quer terminar mais magrinho? Para terminar mais magrinho vai ter compromisso, comprometimento, sacrifício. Quem quer terminar mais sábio? Mais sábio? Não, isso eu não acredito. Sem sabedoria, meu filho, então esquece. Quem quer terminar mais sábio? O que você vai fazer para terminar mais sábio? Primeira coisa que eu falei para começar para terminar mais sábio: leia a Bíblia. Esse é o ponto de partida. Mas escolha os livros que você vai ler. Escolha. Escolha as meditações que você vai fazer. Escolha. Está na hora, querido. Sabe, diga comigo. Diga, eu vou repreender o espírito do atraso. Tinha um espírito aqui que fez atrasar 40 anos. E o pior, que esse espírito tragou a vida de muitos no processo. Não entrou. Um negócio que era 11 dias, o espírito tomou a vida deles, porque é o espírito da murmuração. Você viu ali, até o destruidor. Você viu, né? Você leu lá. O espírito destruidor levou uma leva. Um espírito. Você leu comigo. Um espírito, lá em Coríntios. Um espírito destruidor levou uma leva. Tem um espírito do atraso. Muitos já era para estar vivendo a vida abundante, feliz, abençoado, o casamento, a realização, há muito tempo, mas tem um espírito do atraso aí, que toma conta dos pensamentos, sentimentos, coração. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso que eu repito sem cessar no culto. Diga comigo, eu preciso pensar, crer certo. Diga, eu preciso crer da maneira certa. Como é que é a maneira certa? À luz da palavra. Diga, pensar da maneira certa. Falar da maneira certa. E agir da maneira certa. Qual vai ser o resultado? O certo. O certo. Precisa tomar essas decisões. Já. Repreender o espírito Vamos repreender o espírito do atraso hoje? Sim ou não? Mas você sabe que o espírito do atraso ele não está voando na atmosfera aí não. Você sabe, né? O espírito do atraso está tomando conta aqui, ó, pensamento, sentimento, não vai acontecer, acho que é besteira, acho que não é para mim, acho que não é, por que Deus quisesse fazer, Deus já tinha feito, se Deus quisesse operar, já teria.
Você mesmo respondeu. Eu também sou dessa opinião. Se Deus quisesse fazer, Ele tinha feito. Mas por que Ele não pode fazer? Essa é a questão. Por que Ele não pode fazer? Por quê? Essa deve ser a nossa pergunta. Porque se Ele quiser fazer, Ele faz assim, ó. Haja. Diga assim, ó, haja. É só a palavra, haja. Mas por que Ele não disse essa palavra ainda? Por quê? Essa é a pergunta. Será que eu tenho dado o que Deus espera de mim? Será que eu não estou olhando para onde eu não deveria estar? Será que eu não estou murmurando? Será que eu não estou reclamando? Será que eu não estou falando é difícil? Será que eu não estou falando eu acho que não é para mim? Será que eu não estou falando nós somos como gafanhotos diante deles, eles são grandes demais, nós nunca vamos conseguir? Uma pessoa forte, poderosa, ela não é dominada pelas emoções, ela domina as emoções. Entendeu? Inclusive uma pessoa forte, poderosa, ela não espera a vontade para fazer o que é certo. Ela faz o certo sem ter vontade. Diga, eu vou fazer o certo sem ter vontade de fazer. Esse é o segredo. Eu vou fazer sem ter vontade. Não estou com vontade, mas eu vou fazer. É bom para mim. É bom para a minha vida. Eu vou fazer. Porque se a gente for esperar ter vontade para fazer aquilo que é bom, muitas vezes a vontade não vem. E ela pode demorar a vir. Quem está entendendo, por favor? Não se preocupe se existem pessoas que passou na sua frente. Se ele não tiver resistência na fé, se o alicerce dele não for Jesus, um padrão de obediência, ele vai parar em algum lugar, não vai demorar. Tem muita gente que passa na frente, parece que passou, mas a gente é aquele maratonista, resistente. É uma corrida, não é de velocidade, é de resistência. Diga comigo, não é uma corrida de velocidade, é de resistência. Porque mais importante do que a velocidade é, diga o quê? A direção certa. Mais importante do que a velocidade é se eu estou na direção certa. Isso é o mais importante. Porque às vezes, devagarzinho, mas estou na direção. Devagarzinho, mas eu estou na direção. E quem está na direção errada, o que vai acontecer com ele? Ali na frente não tem saída. Ele vai ter que fazer um contorno, vai ter que voltar e entrar lá na fila. Tudo que não é construído na rocha, não tem a palavra como alicerce, e a pessoa não teme a ela, não vai permanecer, desmorona. Nós precisamos ter isso conosco. Cristianismo, diga comigo, é resistência. Por isso que Paulo diz, olha, eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira. Terminei minha corrida. E acima de tudo, guardei a fé. O autogoverno nos protege de cair no engano dos sentimentos. Sentimentos não te dominam. Leia aqui comigo Eclesiastes 9:11. Diga comigo, observei outra coisa debaixo do sol. Diga, aquele que corre mais rápido, nem sempre ganha a corrida. Então, alguém pode ser mais rápido que você, mas diga assim, ele não vai ganhar de mim. Diga, pode ser mais rápido que eu. Diga, mas não vai ganhar de mim. O guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Diga assim, diga, pode ser mais forte do que eu, mas não vai me vencer. Diga comigo, às vezes, os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, e os instruídos
não alcançam sucesso. Agora em voz alta, por gentileza. Tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa, e vou acrescentar mais uma coisa, com as pessoas certas. Diga, tudo que eu preciso é estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Tudo que você precisa. E o lugar mais certo, primeiro, é na presença de Deus. Esse é o lugar, esse é o mais certo. A presença de Deus, o tempo todo. Ande, viva na presença dEle. Mas isso para mim é poderoso. Às vezes as pessoas estão olhando e falando assim, nossa, mas é mais forte do que eu. Não, mas não vai me vencer. Ah, o fulano é muito mais rápido. Não tem problema. Eu sou mais resistente. Eu sou mais resistente. E eu não quero dar um tirinho de 100 metros, 200 metros, 300 metros. Eu tenho uma jornada. Eu quero encerrar a corrida. Quero encerrar a corrida bem. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos, por gentileza. Quando não há desafios, é uma coisa. Obedecer diante de circunstâncias desfavoráveis, difíceis, mantendo o mesmo padrão de obediência, esse é o ponto em questão. Nós não podemos fazer o que nós queremos, e sim o que é preciso. A Bíblia diz em Marcos 6 que Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde vêm estas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e entre a sua própria casa, é que o profeta não tem honra. Não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Essas pessoas haviam esperado pelo Messias uma vida inteira. E o Messias estava ali diante deles. Aquelas pessoas tinham uma imagem mental formada do Messias. Como ele viria, como ele seria. Jamais imaginariam ou imaginaram que o Messias nasceria numa manjedoura ou fosse criado em Nazaré, muito menos que ele trabalhasse como carpinteiro com o pai. Então, eles estavam mais preocupados dizendo, esse não é o carpinteiro, filho da Maria, de José, mais ou menos assim, aquele que fez ali a nossa cozinha, nosso armário. O Messias que eles desejaram estava ali, mas veio num pacote diferente. Prestou atenção no que eu disse? Sim ou não? Tudo que eles esperaram uma vida inteira estava ali. Só que não chegou no pacote que eles esperavam. E eles perderam a oportunidade. Porque não tiveram visão, discernimento, espírito. Não confiaram, não quiseram abrir mão da imagem que estabeleceram na mente.
Trabalharam, oraram, esperaram tanto pelo Messias, estava ali diante deles e não o aceitaram. Para alguns, houve a recompensa parcial, porque Jesus impôs as mãos e os curou. Mas para outros, não teve nenhuma recompensa. Nenhuma recompensa. O Salvador, Cristo, Messias, estava diante deles. Aquele que Isaías e os profetas haviam profetizado, mas eles não reconheceram, desonraram. Não deram crédito à presença do Senhor. Quando uma pessoa não crê, ela não honra a Deus. Não o reconhece por aquilo que ele está fazendo. Ela o impede de operar milagres e perde tudo. Grave que o poder de Deus não diminui. É a nossa incredulidade que nos priva de viver a glória. Inclusive tem um versículo que diz: as mãos do Senhor estão encolhidas para que Ele não possa abençoar. A incredulidade destrói aquilo pelo qual a pessoa trabalhou, esperou por anos para ter. Deus tem infinitas maneiras de operar na vida de uma pessoa. E às vezes uma grande vitória chega em forma de testes. Ela não chega da forma que a pessoa esperava e muitas vezes a pessoa não enxerga o agir do Senhor. Preste bastante atenção nessa palavra. Pare de atrasar. Repreenda o espírito do atraso. O que poderia ser 11 dias levou 40. Alguns receberam a recompensa, mas outros nunca receberam a recompensa. A última leitura que eu fiz diz: Deus estava admirado com o tamanho da incredulidade daquele povo. Talvez Deus também esteja admirado com o tamanho da incredulidade de alguns. Honra significa valorização. O antônimo de honra é desonra. Desonrar é tratar como comum, sem importância, sem valor. Nunca trate o Senhor sem valor. Trate-o com honra. Dê valor à sua palavra. Deus pode nos enviar o que nós sonhamos, projetamos, num pacote feio que não queremos. E quando isso acontecer, não despreze. Busque o dom de discernimento para compreender os tempos e o que Deus está fazendo. Busque o dom de discernimento para entender o que Deus está fazendo. Preste atenção, olha aqui para mim. Nós passamos por uma leitura que o povo orou, clamou, por mais de 400 anos, pela libertação e pela terra prometida. Quando estavam diante da terra prometida, foram incrédulos, botaram tudo a perder. Esse povo esperou Jesus por anos, séculos. Messias estava ali diante deles. E porque não veio no pacote, na imagem, na figura mental que eles criaram, não creram nele. Por isso nós precisamos de discernimento. É mais ou menos assim: não era assim que eu esperava. Não era assim que eu esperava. Essa é uma expressão de quem não dá crédito, porque não simplesmente tem uma visão natural. Não honra a Deus. A falta de honra da fé rouba grandes vitórias, oportunidade de muitos cristãos. Diga comigo aqui, ó, momento definidor.
Aquele momento ali na diante da terra era um momento, vai entrar, vai possuir ou vai recuar? A incredulidade gritou e não veio a recompensa. Grave essa palavra. Uns têm recompensa completa, outros têm recompensa parcial e outros não têm recompensa. Faça desse culto um momento definidor na sua vida. Está na hora de ser uma pessoa de fé de verdade. Está na hora de crescer. Deus quer fazer, Deus quer levantar pessoas. Deus quer levantar muitos aqui. Um ano é muita coisa, você sabe disso. Um ano é muito tempo. E mudanças incríveis, elas podem acontecer na sua vida neste ano. Agora, está na hora de uma vez por todas se libertar do homem da incredulidade, do murmurador, do reclamador, do questionador, aquele que vive para reclamar, aquele que vive para murmurar. Isso não vai melhorar a tua vida, só vai piorar. Está na hora de fazer as escolhas certas. As más companhias corrompem os bons costumes. Quem são suas companhias? As más conversações corrompem os bons costumes. O que sai da sua boca? Palavras trazem vida e palavras trazem morte. Produz. O que está saindo da sua boca? Com seus olhos fechados. Deus quer abençoar por completo, plenamente. Deus quer mudar a tua história, definitivamente. Mas na vida de alguns Ele não pode por causa da incredulidade, do padrão de reclamação. Está na hora de botar um fim nesse padrão. O que uma pessoa fala, pensa, as intenções e as motivações determina as recompensas dela. Jesus está nos investigando, nos observando para nos recompensar. Não basta fazer algo, é preciso fazer com as intenções e motivações puras, honestas, sinceras, tementes completamente a Deus. Nos dias de hoje, acontece a mesma coisa. Muitos fazem os propósitos, oram, lutam, jejuam, e quando Deus envia a bênção num pacote diferente, rejeitam. Muitos saem da igreja, afasta de Deus, para de buscar ao Senhor, ou quando são testados, desistem e fracassam. Está na hora de botar um fim nesse padrão. Pessoas como Josué e Caleb entram na terra prometida, desfrutam dos milagres, das bênçãos, tem recompensa completa, plena, porque entendem, enxergam as coisas de Deus. Elas querem Deus, um relacionamento com Deus, acima de tudo. A Bíblia diz que Caleb tinha um outro espírito, o espírito da fé. Caleb nunca se esqueceu da promessa. Grave isso. Não se esqueça. Quais as decisões você toma aqui hoje? Deus sabe como trabalhar, como fazer as coisas. Cabe a nós confiar, decidir e obedecer em meio a tempos e situações difíceis e adversas. O autogoverno nos salva de perdermos o momento que são definidores na nossa vida. Cuidado para não perder as coisas pelas quais você trabalhou uma vida inteira para conquistar por falta de visão, de fé, porque a embalagem é diferente. Cuidado por não confiar na maneira de Deus agir, por dar ouvido às vozes erradas, por ceder para as circunstâncias e definir a vida por um momento. Chega. A palavra de Deus é um portal, e se entramos por ele,
somos abençoados. 2023 chegou com acontecimentos que de imediato muitos desanimaram. Na verdade, perderam parte de 2022 e já entraram no ano com foco no lugar errado. Isso é um roubo. Não continue sendo roubado. Chega, está na hora de mudar tudo. Nós servimos a um Deus muito grande. E a Bíblia diz que nada é impossível para Ele. Escondidos em Deus estamos seguros, protegidos, cuidados. E somos recompensados com a riqueza de detalhes. Lembre-se que Abraão não sabia para onde ia, mas com quem ele ia. Esse é o mais importante. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele sabia com quem ele ia. Pare de perguntar como, e sim quem falou. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Pare de perguntar por quê, e sim para onde Deus me levará através disso tudo. Porque Ele vai te levar para um nível mais alto. Repreenda o espírito do atraso da sua vida. Vamos repreender aqui hoje. Vamos repreender aqui hoje o espírito do atraso. Eu não aceito mais atrasos na minha vida. A minha bênção vai chegar. A minha bênção vai chegar. Tenha autorresponsabilidade, autogoverno, autoliderança. Em nome do Senhor Jesus, seus sonhos são grandes demais para carregar. Coloque a palavra de Deus neles, para você não fracassar. Ou para você fracassar, Deus teria que fracassar. Se você anda e teme a Ele, não tem como você fracassar. Se você está nele, para você fracassar, Deus teria que fracassar, e Ele não fracassa nunca. Então levante-se hoje e diga a você mesmo: chega, eu não aceito mais a incredulidade, eu não aceito mais duvidar, eu não aceito mais pensamentos, sentimentos não vão me dominar, pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, não vai sair uma palavra de incredulidade da minha boca, em nome do Senhor Jesus. Deus continua pegando o que é improvável e transformando para a sua glória. Deus vai levantar os improváveis. Busque a visão do sobrenatural, discernimento, para manter o foco no lugar certo. Aconteça o que acontecer, fique com a palavra, seja guiado por ela e viverá o sobrenatural. Deus vai fazer. Este é o momento definidor. Creia e faça o que a palavra está nos guiando a fazer. Esse é o momento definidor. Eu quero que você declare aqui hoje: chega, não vai sair uma palavra de incredulidade da minha boca, não vai sair uma palavra de dúvida da minha boca. Eu sei em quem eu tenho crido, e o diabo não vai atrasar as minhas bênçãos. Eu não aceito o espírito do atraso. Eu não aceito o espírito do atraso. Eu não aceito o espírito do atraso. Eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. Repreenda aí, repreenda em nome de Jesus. O que é meu vai chegar na hora certa, porque eu estou me levantando na fé, eu estou me levantando no espírito. Eu vou ser como Caleb, que tem um outro espírito, o espírito da fé, em nome do Senhor Jesus. Faça declarações: eu sei em quem tenho crido. O meu Deus não é um governador de 4 anos, de 8 anos, de 12 anos, de 16 anos. Ele é o supremo governador. Ele reina nos céus e na terra. Ele levanta o improvável, Ele levanta o pequeno. E eu creio, Deus vai fazer coisas grandes na minha vida, em nome de Jesus. É tempo de bênção, é tempo de crescimento, é tempo de vitórias. Creia, em nome do Senhor Jesus. Não é porque não chegou num pacote bonito, não é porque não chegou num pacote que você idealizou. Em nome de Jesus, tem tempo de bênção chegando aí, tempos de grandes bênçãos. Deus vai nos favorecer, em nome do Senhor Jesus. Então agora diga com toda a tua autoridade: eu não aceito o espírito do atraso agindo na minha vida. Eu não aceito o espírito do atraso travando o que é meu. Eu não aceito nada atrasado. Eu não aceito nada travado na minha vida. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus o espírito do atraso, em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito da dúvida, da incredulidade, da murmuração. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Chega! Em nome de Jesus. Esse é o momento definidor. Esse é o momento definidor. Nós estamos vivendo um momento definidor. O que vai sair de você? O que vai sair de você? O que vai sair de você?
O que vai sair? Em nome de Jesus. Esse é o momento definidor. Esse é o momento definidor. Esse é o momento definidor. Chega. Está na hora. Diga. Libere palavras poderosas. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu tenho confiado. Eu sei. O meu Deus, o meu Senhor reina. Reina nos céus e na terra. Ele tem o controle de todas as coisas. O meu Senhor reina. E eu tomo posse do autogoverno. Eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Chega. Nunca mais olhe para uma situação e diga que talvez essa situação não é bênção na tua vida. Busca discernimento. Talvez ela só não chegou no pacote que você esperava. Ela não chegou no embrulho que você esperava. Não seja roubado. Não seja, chega. O que é o espírito do atraso na sua vida? O que é o espírito do atraso na sua vida? Talvez o espírito do atraso seja aí. Cada situação, a murmuração sai da sua boca, a reclamação, a dúvida, a resposta errada. Só está atrasando. Só está atrasando. Só está atrasando. O medo, as suas amizades, do que você se alimenta. Talvez o espírito do atraso está aí. Você se alimenta da fonte errada, do lugar errado, das informações erradas, anda com as pessoas erradas. Está tudo atrasado na tua vida. Está na hora de mudar isso. Chega! Chega! Não aceite mais atraso na sua vida. Tome uma decisão aqui hoje. Não aceito mais que o espírito do atraso tenha acesso ao que é meu. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais. Espera aí só um pouquinho. Não abra os seus olhos. Nós passamos por testes. Continuamente Deus tem nos submetido a testes. Ele não pode promover se ele não testar. O espírito do atraso na vida de muitos tem sido justamente por as coisas não acontecer como exatamente você esperava. Você reclama, você murmura, você diz: por que Deus? Por que o Senhor não me respondeu? E a verdade é que Ele respondeu, só não veio no pacote que você esperava. E Ele estava esperando a resposta que ia sair de você. O povo estava ali diante da terra prometida, uns dizendo que Deus os levou ali para deixar cair no deserto, e outros dizendo: se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra. Então somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. A rebeldia, a incredulidade é o espírito do atraso que precisa ser repreendido da sua vida. Crê errado, pensa errado, fala errado e age errado. Não tem a mínima possibilidade de dar certo, vai atrasar tudo. Mas a partir do momento que você toma essa decisão, esse é o momento definidor.
Momento definidor. Eu não sei a tua idade. Talvez tem pessoas que por conta da idade parece que não tem muito mais experiências maravilhosas para viver com Deus. Pelo contrário, querido, 75 anos Deus chamou Abraão. Está na hora de você renovar seus sonhos, renovar seu espírito e deixar Deus te usar. Se tornou o pai da fé depois dos 75 anos de idade. Depois dos 75 anos de idade. Deus fez coisas grandiosas, cumpriu promessas. Diga comigo, esse é o momento definidor. Inclusive, a mensagem vem para definir muitas coisas. Está na hora de tomar decisões aqui. Se levantar, ir para um nível espiritual mais alto, sair do raso, sair do superficial, se aprofundar em Deus, para que Deus cumpra na vida dele contrariando, para que Deus cumpra na tua vida contrariando todas as previsões e diagnósticos negativos que estão aí. Para que Deus nos esconda, para que Deus nos honre e nos exalte, e para que tenhamos a recompensa completa, porque nem parcial eu não quero, muito menos não ter nenhuma recompensa. Dê a resposta certa. Espírito do atraso. Diga essa palavra, espírito do atraso. O que é o espírito do atraso? Aonde ele está encontrando lugar para achar, para atuar? Aonde ele está? Nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas reações, nas respostas que você dá? Porque não é o que acontece conosco, mas a resposta que nós damos ao que acontece. Coloque dentro de você que o espírito do atraso não vai encontrar lugar para atrasar mais nada na sua vida. Diga assim, eu não aceito mais nada atrasado na minha vida. Para pensar. Eram 11 dias a terra prometida, levou 40. E o pior, que muitos não entraram. 40 anos atrasado, meu Deus. 40 anos. E muitos não entraram. Não deixa ter acesso à sua vida mais. Digo, o espírito do atraso não terá acesso à minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Diga, eu repreendo todo atraso, toda amarração, todo atrapalho, todo impedimento, todo roubo. Diga, eu não aceito mais ser roubado. Diga, eu não aceito perder. Eu não aceito nada atrasado. Diga, eu repreendo hoje o espírito do atraso da minha vida. Diga, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Chega. 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 Tem gente às vezes justificando, a hora que Deus achar que a vontade, meu filho, a vida está passando e a vontade não chegou. Porque a vontade dele está lá atrás. Há 11 dias, quer dizer, há mais de 40 anos para muitos. Não tem nada a ver com a vontade de Deus, com as respostas. Tem a ver com as respostas, com as reações, com a fé. É isso. Diga, esse é o momento definidor. Diga, eu quero a recompensa completa.
Diga, eu não quero nem a parcial. Eu quero a recompensa completa. Jesus chegou numa cidade, por causa da incredulidade, ele não pôde operar milagres naquele lugar, mas uns ali foi curado, uns. Então quer dizer, nem tudo foi perdido para alguns. Mas não era isso, ele queria operar coisas estrondosas ali. Está na hora de ter experiências poderosas, ele não mudou. Ele vai continuar cuidando de nós. Nós seremos os improváveis que Deus, através de nós, Ele vai confundir muita gente. Ele vai tornar muitos improváveis também imparáveis. Davi foi o improvável que se tornou um imparável. Olha que coisa incrível, poderosa. Sabe de uma coisa? Deixa eu ler esse versículo aqui para você. Projeto 2 Pedro 1,19 aí. Diga assim: a palavra profética foi confirmada para nós. Vocês farão muito bem se não se esquecerem disso. É a única luz que vocês terão em tempo de escuridão. Qual é a única luz? A palavra profética. Deus liberou uma palavra profética para nós. Deus liberou uma palavra profética para nós. Diga comigo, Ele vai se manifestar a qualquer momento. E mais forte ainda, ajuda está a caminho. Uma resposta está vindo. Diga com fé e vai dar certo. Em nome de Jesus. Diga quem está do seu lado, diga, ajuda está a caminho. Uma resposta está vindo. Diga aí, vai dar certo. Para a honra e a glória do Senhor. Dê para Ele uma salva de palmas. A Ele.